Olá, seja bem-vindo a mais um episódio na Mesa com o Pai. E hoje nós temos a honra e a satisfação de termos aqui com a gente Marcelo e Vanessa. Sejam bem-vindos à nossa mesa. Obrigada pelo convite. Antes da gente continuar esse podcast, essa conversa que vai ser muito maravilhosa, eu quero te convidar a curtir esse vídeo aqui, compartilhar com 2, 3 amigos e acompanhar até o final, porque eu tenho certeza que hoje Deus tem muita coisa para falar com você. Compartilha lá. E para começar, eu queria uma pergunta padrão, né? Que a gente sempre faz, o pessoal que senta aqui, né? A gente quer saber um pouco da base que vocês têm. Eu queria saber como é que foi a criação de vocês. Vou começar com o Marcelo. Como é que foi a tua base familiar, a sua criação? Se teve um berço, assim, evangélico, ou se não? Como é que foi essa parte tua de criação, meu amigo? Rapaz, a minha base foi bem desestruturada. Sou, talvez, assim, uma família básica, e eu vim de uma família que, do meu pai, a família se diz católica, né? São católicos, não assim, praticantes. Meu pai nunca foi praticante. A minha mãe, ela também não. Que eu fui criado mais pelo meu pai. Fui também, né, que foram separados, já separaram. E fui criado depois, meu pai fui morar com a minha madrasta, que me criou como um filho, com todo carinho, toda atenção, e ela já evangélica. Uhum. Na época eu tinha uma volta de 6 anos, mais ou menos, ela tentou levar a gente para a igreja, mas quando a gente foi criado, bichinho solto, não aceitava de jeito nenhum. Ela tentava e a gente ia para a igreja e reclamava e ficava bocejando. Doido para ir embora. Não queria ficar com jeito nenhum. E, por fim, ela desistiu e deixou passar o tempo. E eu fui criado assim, sem nenhuma educação cristã, né? Uhum. Dentro de igreja, seja católica, seja qual for. Até que quando eu era pequeno, até ia pra cena de macumba pegar bala, no Código de Damião. Não medo de nada. Não, a gente é criado solto mesmo, assim, na época lá no Porta-Vento. A gente ia atrás de bala, não queria nem saber onde era. Então, fui criado assim. Aí, com o passar dos anos, depois continuei sem ligação com nenhuma religião ou seita que seja. Depois, na adolescência, eu já tinha mania de falar com a minha mãe. Vamos para a igreja. Eu falei assim, mãe, não fala que eu sou o templo do Espírito Santo? Então, para que eu vou na igreja? Não tem igreja não. Você tá não. Eu vinha sempre com essa historinha, enrolando. Mas aí depois o tempo foi passando, casei novo. Tive um casamento com 18 para 19 anos. Durou a média de uns 5 anos. Esse casamento teve um fruto maravilhoso. Eu tenho um filho que hoje está com 32 anos. Caraca. Então, aí, depois de uns 5 anos, separei. Tive um outro relacionamento com uma pessoa também que também não seguia a questão de religião. Não dos dois relacionamentos, meu primeiro e meu segundo. No final quando terminei esse segundo relacionamento, encerrei, aí comecei a conversar com a Vanessa. Aí fui morar com meus pais, voltei com meus pais, comecei a frequentar a igreja, Vanessa também já da mesma igreja. Conheceu outra bênção. Juntou, né? Depois separar, já começar a conversar, falei, vou ficar com essa menina aí, vou pegar essa menininha. E ela me pegou. E você, Vanessa? Eu não vou dizer que eu cresci num lar cristão, mas o meu quintal era uma igreja, que era do outro lado da rua. Aí minha prima trabalhava nessa igreja e minha tia me levava para essa igreja também. Então eu vivi na igreja até os 9 anos. Eu vivi, né? Não era evangélica. Eu vivia lá porque igreja de comida, né? Sabe? Comida, brincadeira. Então eu ficava na igreja o tempo todo. Quando eu tinha 12 anos, eu decidi conhecer o mundo. Eu falei, já não era da igreja mesmo, aí fui pro mundo, fiquei no mundo 4 anos.
tentei umas investidas nele antes do segundo casamento, e não precisava ter passado pelo segundo, mas aí, depois, quando eu fiz 17 anos, 16 anos, eu decidi voltar para a igreja sozinha. Ninguém foi me buscar, não. O Espírito Santo mesmo me incomodou e eu voltei para a igreja e nisso eu levei ele. Caraca. Que lindo. E vocês estão quanto tempo juntos? Temos de casamento, temos 22 anos. 22 anos, uma vida. Fora os 2 anos mais ou menos, de namoro, noivado, no total de 24 anos. 24 anos. E nesses 24 anos, assim, se vocês pudessem dar pra gente, antes de contar toda a história, mas se pudesse dar um ensinamento, o que vocês falariam pra quem tá novo, recém-casado, pensando em casar? A frase que eu ainda pensei hoje, a questão de que nós somos um casal, assim, vou dizer, improvável. Porque nós tínhamos, vamos dizer assim, muita coisa para dar errado. Uhum. Já começando desde o começo do namoro, por quê? Ela já tinha acabado de voltar para a igreja. Eu ainda não era da igreja. Você frequentar a igreja e tal. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente geralmente tem que aconselhar os jovens, que começamos com um jogo desigual. É um risco muito grande para quem está na igreja, queria arriscar ficar com alguém que não é da igreja. Exatamente. É o que eu sempre falo com os jovens quando alguém vem se aconselhar, né, vem pedir conselho. Eu sempre falo, gente, é muito mais fácil quem está fora da igreja te tirar do que você botar a pessoa. Porque vale muito da vontade da pessoa querer. O Espírito Santo, a gente sabe que que o Espírito Santo ele é maravilhoso, é a melhor escolha da nossa vida, mas ele também é educado. Então, se a pessoa não quer, ele não invade o coração da pessoa, ele não força nada. Não é porque eu estou orando pela vida dele para ele se converter que o Espírito Santo vai forçar com que ele se converta. Não, ele é educado. Ele vai bater na porta. Se ele aceitar, ele vai se converter comigo. Mas o que acontece muitas das vezes? O jovem sai da igreja porque a outra parte também não estava. Então, o que você deixa de conselho, assim, para quem está em casa, de jovem, que está num relacionamento que é jogo desigual, que entende que a outra pessoa às vezes está na igreja, mas não é a mesma religião, às vezes é um evangélico, um cristão e outro que é católico, ou às vezes é um cristão que está com uma outra religião, outro tipo de denominação. O que você diz para essa pessoa? É um risco muito grande. Graças a Deus, nós demos certo. E não vamos falar assim. Há casos de pessoas que entram no jogo igual e realmente conseguem. Mas isso não é regra. Como você falou, tem que ter força de vontade, a gente tem que estar buscando. Graças a Deus, eu aceitei a Jesus durante o período que a gente estava na igreja juntos, fez a diferença. Porque, infelizmente, como você falou, corre um sério risco da pessoa se afastar da igreja ou ter uma decepção muito grande no relacionamento e esse problema do término do namoro, essa mágoa pode trazer consequências muito graves psicologicamente, emocionalmente, entendeu? Espiritualmente, a pessoa desanimar, achar que Deus enganou, que não ajudou. Então, é bom a gente evitar. Não está dizendo também que é regra, que se os dois estiverem dentro da minha igreja, vai ser 100%. Exatamente. Porque as lutas vêm, Satanás vai sempre se levantar para tentar atrapalhar o relacionamento, que é uma das grandes investidas que ele tem. Sim. É estragar um relacionamento. Porque sabe que um homem e uma mulher, se estão casados, estão em Deus, estão firmes, com certeza eles vão permanecer. Mas se ele conseguir balançar a estrutura, mexer em algum gatilho de relacionamento anterior, ou de algum problema que vocês tiveram fora do relacionamento, então pode vir a atrapalhar seriamente. É porque a gente também lutou, né? Porque quando a gente começou, o meu pai não queria, eu não falava com meu pai, mas meu pai não queria e os pais dele também não queriam. Nossa. Porque ele já estava indo para o terceiro relacionamento e vamos dizer, que eles falavam, eu era uma criança, né? Eu tinha 17, ele 27, então os pais dele já ficaram meio assim, será que isso vai dar certo, não sei o quê. Então, né, a gente lutou para ficar junto.
Porque se dependesse deles, não teria dado Sempre certo, força né? de vontade das duas partes, né? E qual foi o momento da relação que eles aceitaram, que eles viram que realmente daria certo? Acredito que só mesmo depois do noivado. Depois do Depois do noivado. Porque nem no noivado eles foram. Sério? Das duas famílias, nem da Nem minha da nem da minha, nem dela. da dele. Caramba! Caraca. Eles não foram. Na verdade, eu acho que nosso noivado não, só foi só minha tia, né? Que foi onde... Essa tia, no caso, o atual marido dela na época, o meu filho, Mas o meu filho mais velho, e o sobrinho dela, só nós ficamos Só. na casa. não foi ninguém no nosso noivado. E como que vocês lidaram com essa rejeição? Porque, ainda mais você, Vanessa, com 17 anos, você teve que fazer ali meio que uma escolha, né? Entre ficar com o Marcelo ou ter o apoio da tua família. Como que tu lidou com isso? O que acontece? A minha família nunca foi estruturada. Então, naquela época, né, não fazia muita diferença para mim, vamos dizer assim. Porque eu não falava com meu pai, porque minha mãe morreu, eu tinha 9 anos. Então, eu não falava com meu pai. Então, para minha opinião deles, não estava valendo muito mesmo, né? Vamos dizer assim, eu saí da igreja e fiquei meio rebelde, né? Uma pessoa meio rebelde. Aí, eu não falava com meu pai, fiquei muito sem falar com meu pai. Como que eu voltei a falar com eles? A gente ia casar, eles não foram no nosso noivado, mas a gente tinha, né, se convertido, ele tinha se convertido e eu tinha voltado para a igreja. Aí eu falei, como que eu vou entrar na igreja? Porque eu não ia casar também na igreja, a gente ia casar no Só no civil. civil. Mas a minha madrasta da época cismou que eu tinha que casar na igreja. Ela não foi queimou um mês, né? Que a gente Você decidiu. falava com a sua madrasta, mas não falava com seu pai. É. Com um mês, ela falou, não, vamos casar na igreja, que não sei o que, a gente dá um jeito. Eu achava um vestido, alguém dá o bolo, aí os que a gente escolheu de padrinho dava outro bolo, e foi aquele coisa assim, em um mês a gente decidiu casar na igreja. Caramba! Aí eu falei, já que agora eu vou casar na igreja, e para casar também eu precisava da assinatura, porque eu era menor. Tu ainda tinha 17. Não, não, já tava Eu tinha 18. acabado de fazer 18, Aí eu precisava da assinatura. Eu falei, como é que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, Tem que falar com meu tem pai. que falar com meu pai. Porque, né? Caraca. Tem que falar com meu pai. Aí eu fui, a gente conversou, e como que eu ia entrar na igreja? Eu tinha um pai, porém não falava com meu pai. Uma coisa, né? Pra mim é o que eu falo sempre. Pensava sempre que as outras pessoas não iam falar. Mas, pô, ela tem pai, por que ela vai entrar na igreja sozinha? Não tinha, né, noção, não tinha lógica isso. Aí foi quando a gente voltou a se falar, né, amor? E Aí ele entrou ajudando também a pagar o bolo, ajudou em outras coisas também, do casamento. E daí, como eu tô falando, Deus trabalhou que depois disso, ela e o pai dela voltaram, passaram a ser grandes amigos, estar sempre em contato. Mudou a relação da família. É como se Deus tivesse usado a união de vocês, o casamento de vocês, para restaurar a união de paternidade que tinha sobre você, né? Entre você e seu pai. Isso. E falando um pouquinho sobre a sua história com seu pai, você falou que desde novinha você não falava com ele, não tinha esse contato com ele. Você acha que isso te influenciou para também sair da igreja? Eu acho que não. Acho que não. Sabe que eu não sei, nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que não. É porque é aquele negócio, começa a ter muitas amizades. Uhum. Então fala, vamos ali dar uma voltinha, vamos ali fazer isso. Então, o grupo da igreja, da escola, não era da igreja. Então, o que eu fiz? Vou ficar com o grupo da escola, porque era quem a gente estava todos os dias, que da igreja era só no final de semana. Uhum. Então, eu decidi ir para outro lado. Aí, eu tentei fumar, tentei beber, mas Deus é tão misericordioso que ele fala assim, você não vai? Aí eu ia, você não vai? Ele falou, tá vendo? Deus, até no mundo Deus deixou fazer, deixar fazer as coisas. Aí, graças a Deus por isso, né? Não, acho que não. Assim, o leito familiar não tinha muito essas coisas de abraçar, cuidar. Eu tinha um tio que cuidava muito de mim, mas ele faleceu muito cedo. Então, eu acho que não. Não, eu acho que não.
Mas e no caso, quando você saiu da igreja, você voltou, porque a gente sabe que Deus ele é nosso Pai, né? A gente, quando volta para a igreja, quando a gente recebe o Espírito Santo, recebe a presença de Deus, a gente aceita Ele como Pai. E você acha que isso teve o fato de você não ter proximidade com seu pai, eu não ter liberado perdão para ele ainda, porque pelo que eu entendi, você liberou perdão para ele depois de você ter voltado para a igreja. O perdão, assim, eu perdoei porque eu precisava estar na igreja, a gente precisava ter um convívio, assim. Mas eu tive que fazer escola de cura. Ah, então quando você casou, você ainda não tinha perdoado plenamente. Eu tinha perdoado, assim, como é que a gente diz? A gente perdoa, não sei o quê. Mas era uma coisa que ainda te machucava, né? O convívio mesmo, né, moço? Foi quando o Eric nasceu, eu acho. Que eu aquele elo mesmo, sabe? Mas eu passei por escola de cura. Precisou tratar mais a fundo. Precisei lá no fundinho, sabe? Gente, escola de cura é benção na vida de todo mundo. Porém, eu comecei a entender os sentimentos que eu tinha de algumas coisas que eu nem sabia. Porque quando minha mãe morreu, eu tinha 9 anos. E eu nem morava com ela. Porque meus pais se separaram, eu estava morando com a minha avó. Morava assim, um pouco com a minha avó, um pouco com a minha tia. Era assim. Então, quando ela morreu, eu nem convivi com ela também. Muitas coisas eu não sabia. Mas na escola de cura, eles fazem a gente ir atrás. Então eu ia, perguntava um pouco para um pouco para outro, o que tinha acontecido, ou por que ela tinha morrido, para entender também. Porque aquilo para mim apagou, é como assim, aquela parte da minha vida ali não existia. De 12 anos para baixo não existiu. Aí depois dos 12 anos que eu comecei a entender um pouquinho, aí eu fui as mães das minhas amigas falavam, não, você não pode. Para elas, não, você não pode. Eu falava, eu nem tenho mãe para falar que eu não posso. Eu nem tenho isso para falar que eu não posso. Levava como piada, né? Eu levei tudo na esportiva durante muito tempo. Aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, não sei o quê. Só caiu a ficha mesmo perto de casar, né? Que aí sentiu a falta. E como que foi esse momento? Foi, como é que eu vou dizer? Desafiador, né? Vamos dizer assim, desafiador. Porque minha tia, ela me supriu em todos os aspectos, até hoje. Tanto que se você olhar, todo mundo diz que nós somos iguais, né? Tem gente na rua que eu confundo com a minha tia. Então sua tia foi tua mãe a vida inteira? Foi minha mãe a vida inteira. É a mesma tia que te levava pra igreja? É, a mesma tia. A mesma desde sempre. Sendo que ela não era evangélica. Ela achava legal, achava interessante, né? Aí depois de um tempão que ela se converteu mesmo, recebeu o batismo do Espírito Santo, esses negócios, mas depois de um bom tempo. Pra tu ver como é que Deus usa, né? Na época que ela te levava, ela ainda não era convertida plenamente. Mas mesmo assim ela foi usada para que a sementezinha do evangelho fosse plantada. Isso aí. E mesmo depois que tu saiu, lá fora tu ainda sentia essa semente dando fruto ali dentro. Porque na época assim, que ia pro baile, via que todo mundo, né? Falava, cara, eu queria fazer aquilo. Não conseguia. Aí, nossa, não dá. Nossa, como é que vocês conseguem beber isso? Porque, graças a Deus, meu paladar. E graças a Deus mesmo, porque eu brinco muito lá em casa, brincava, né? Que meu pai bebia, minha mãe bebia, meu avô bebia, minha avó. Todo histórico. Então, o que a gente aprende na escola de cura? Se eu aprendesse a beber, eu ia embora. Eu ia seguir, porque né, histórico familiar mesmo, né, que a gente traz. Graças a Deus eu sempre achei horrível. Hoje sempre horrível. Caraca. E agora vamos falar do encontro, né? Porque por mais que vocês aceitaram Jesus, tiveram essa caminhada, mas tem aquele momento do encontro mesmo, né? Parece que você fica face a face com o Senhor. Vocês lembram desse momento? Como é que foi esse momento? Fala, Marcelo, primeiro. Fala. O meu caso, vamos dizer assim, foi ao longo da caminhada. Hoje, quando eu penso assim, um dos momentos que eu entendi, hoje eu entendo que foi o Espírito Santo. Uma vez que ele tocou em mim para liberar um perdão. Nossa. Falei, caraca, mano. Foi aquela coisa que eu não consegui sair de onde eu estava, tive que voltar e
e liberar o perdão para uma pessoa. Na época eu não entendia, porque dentro da igreja que a gente estava, a gente não estudava bem assim a questão do agir, do escutar. A gente tinha Mas você muita só parte. tinha um ano de convertido também, né? A gente tinha pouco tempo de convertir. Ainda não tinha tanta experiência em Cristo, vamos falar assim. Mas foi uma coisa que eu nunca soube explicar. Hoje em dia que eu entendo. Só pode ter sido o Espírito Santo que Com certeza. me segurou. Porque na época eu estava novo na igreja, estava lendo a Bíblia ainda, que eu cismei de ler a Bíblia toda e tal. Aí numa dessa, pegou. E dali eu senti que comecei a fluir mais dentro da crença, do evangelho, fui crescendo aos poucos. Tanto é que depois só resolvi me batizar. Foi 15 dias antes do casamento. Caraca. Porque na época a gente até ficou numa situação que a gente não sabia se o pastor ia querer fazer nosso casamento ou não. A gente queria que ele fizesse. Mas as pessoas falaram que talvez não fizesse por eu não ser batizado. Mas Vanessa já era batizada. Vanessa já. Assim que nós começamos a namorar, no mesmo mês ela se batizou. Mas aí fomos conversar com ele conversou, ele falou, ó, você já aceitou Jesus? Eu falei, já. Então eu vou acreditar na sua palavra. Eu vou realizar seu casamento. Caraca. Mas se você quiser se batizar, tem 15 dias antes do casamento de vocês. Mas se não batizar, tudo bem. Eu vou aceitar. Aí, naquela semana, encontrei com uma pessoa, me consertei. Eita, glória. Pedi um perdão à pessoa. Eu falei, agora sim. Eu voltei na igreja, e falei, agora quero marcar meu batismo. Batizei. Aí, 15 dias depois, nos casamos. Glória a Deus. Pra ver como é que foi tudo preparado, né? Deus, ele preparou tudo. Primeiro, ele plantou no teu coração a necessidade de pedir o perdão. E depois ele preparou o encontro. Pra só depois tu se sentir em paz pra se batizar, né? Porque eu vejo assim, que Deus resolveu tratar isso assim de mim, porque eu fui criado assim dentro do conceito, meu pai sempre passou pra gente, que se aprontou comigo, pra mim tá morto. Caraca. A gente cresceu com essa visão. Ah, tá aprontou comigo? Não quero mais saber de você. Tá morto, nem olho na tua cara. Então, Deus acho que viu que tinha essa coisa dentro de mim também, e ele falou assim, Precisava quebrar. vamos te quebrar um pouquinho, vamos mexer com isso daí. Foi a mesma coisa ela com a bebida, né? Peraí, a gente precisa quebrar esse pra não continuar, né? Vamos acabar com essa maldição aí. Mas, graças a Deus foi trabalhando. Como eu falei, um casal improvável, cheio de diferenças. Começando pela diferença da idade, a diferença da cor, que muitas pessoas falam. A gente teve muito problema. Sério? As pessoas falam que não existe, não tem preconceito. Tem, a gente vê no olhar das pessoas, certos comentários. Nós vivenciamos isso, né? A questão, por eu ser bem mais velho, já ter filho, e ela nova não tinha filho. Então, as pessoas sempre criticam. No fundo, às vezes, não fala diretamente, mas ele sempre sentiu um certo preconceito. Nessa época eu não era da igreja, né? Eu tava voltando, quando eu comecei a paquerar ele, né? A gente ainda não tava firme. As pessoas olhavam e eu lá falava, gente, arroz e feijão, vocês nunca viram. Não comeram arroz e feijão, né? A gente falava muito de leite com Nescau. Leite com Nescau, que ficou errado, mas as pessoas olhavam mesmo, né, amor? Eles, como é que diz? Apontavam mesmo pela cor. Sério? Doideira, né, cara? E você, Vanessa, como é que foi esse encontro aí com o Senhor? Você lembra, mais ou menos? Eu tive vários, mas um é porque eu sempre quis ficar com ele e ele nunca aceitou. Nunca. Então, quando a gente começou a ficar, eu falei, Deus ouviu minha oração, tá vendo? Demorou, uns 5 anos, né?
Até a gente ficar, mas Essa foi persistente. foi Olha. Deus ouviu minha oração. Até hoje, graças a Deus, ele tem Graças ouvido minha a oração. Ele ouviu e honrou, né? Porque tá aí há 20 e tantos anos. Honrou, trouxe ele para a igreja, porque era um medo também, porque vai que eu já estava lá no mundo. Uhum. Eu comecei, eu fui lá, eu brinco muito que eu fui lá no mundo só para buscar ele. Porque Deus não deixou fazer nada de errado. Graças a Deus. Mas eu fui e consegui trazer ele para mim. E a sorte também que eu era do mundo, mas não era aquele, Não é. aquele doidão de bebedeira, Uhum. de jogatinha, de droga, nada. Não era assim, pacato, No fundo, tu já sabia que tinha que ir pra um caminho diferente, né? porque eu nunca fui te meter nessas coisas assim, É. pra, de repente, se eu fosse pra mim, eu tivesse arrastado ela. Exatamente. Vamos dançar, vamos pro baile, e de repente arrastava ela, porque ela tava voltando recentemente. É o que eu tô falando. Pra quem se mete no jogo desigual, é um risco. Exatamente. Porque se eu sou aquele do mundo meio doidão, eu tinha arrastado ela. Não, é um cara tranquilo. E Deus tinha um propósito, e tem, e vai cumprir na nossa vida. Pra vocês deu certo porque, além do propósito que Deus tinha, você se dispôs a aceitar isso, Você, né? Isso aí. Você se dispôs a, não, eu não vou trazê-la pro mundo, eu vou ir pro mundo que ela vive, que é a igreja, que é Cristo, eu vou viver o que ela vive. É diferente. Agora, o que a gente sempre fala, é muito mais fácil hoje, falando hoje, uma pessoa que tá fora tirar a pessoa da igreja do que a pessoa que tá dentro puxar a pessoa, né? Às vezes eu falo que as pessoas não tiram a gente como exemplo, que a gente Não. começou para poder. Não, eles deram certo, a gente vai dar. Não é assim. A gente não sabe qual o propósito de Deus na vida de cada um. Exatamente. Então, é jogar é um jogo de azar isso daí. Só Exatamente. pode. É uma loteria, não é? A pessoa é boa, é bonita, é tranquila. Não, nem sempre. Você só vai descobrir quem é a pessoa com o passar do tempo. Com o passar do vivência. Você teve um fator, né, que assim, que foi a favor dela, que você não tinha muita coisa que te amarrava no mundo, né, Isso cara? aí. Tem gente que tem a bebida que amarra lá no mundo, as drogas, igual tu falou, jogatina. Graças a Deus você era uma pessoa tranquila, não tinha nada que te amarrava. Mas aí isso foi uma parte mais tranquila, né, pra ela conseguir te puxar, você ter a mente aberta pra poder ver que o caminho certo era esse, né? A minha bagunçazinha que eu tinha na época. Conta pra gente. Não, Conta. não. Era um pouco de. Talvez, embora só não era muito, porque eu tinha uma timidez muito grande. Era um pouco de ser mulherengo. Embora não dá pra me fazer nada. Baixinho, gordinho, né? Todo sem jeito assim. Mas Mas. muito, galera. Fala um pouquinho, é elogio, fala. Muito. Ele é cobrador de ônibus, né? Infelizmente, eles têm esse. Ah, Desde não faz essa isso. Desde essa época que você já trabalhava, né? Ele é cobrador de ônibus. Desde essa época? Você já trabalha na empresa, assim? Caraca. Aí, quer dizer, aí quando eu comecei a namorar a Vanessa, aí Deus colocou no meu coração esse propósito, eu tenho que parar com isso. E eu fui podando, falei, não, eu tenho que parar. Falei de dar muita confiança, muita conversinha, puxar intimidade de conversa, e fui podando. Vanessa foi nisso, chegava a olhar torto, mas nunca foi de... Oração, ajoelhou no chão, falando. E graças a Deus... Que era muito amor. Gente. Todo mundo chegava e falava, oi, meu amor, né? Ele tinha muito amor. Não, mas a maioria, com certeza, é só questão de amizade, né? Conhece muita gente, né? Essa profissão conhece muita gente. E assim, vocês falando, aí eu já começo a pensar que talvez seja por isso que 5 anos antes não deu certo. Não deu certo. Porque se desse certo, se vocês tivessem aprofundado o relacionamento 5 anos antes, vocês não estariam aqui hoje. Não. Porque você não teria a Totalmente maturidade madura. que você tinha quando casou e você não teria vontade de largar tudo como você teve quando conheceu. Então, aqui a gente vê como Deus ele faz tudo certinho. Por mais que a gente fale o quê? Demorou, né? 5 anos. Não foi uma demora, foi um tempo de processo. É o Foi um tempo processo para chegar. Exatamente. Num outro podcast que a gente viu, que a gente fez, a convidada, ela falou pra gente que quando a gente busca por uma pessoa, que foi o teu caso, buscando por ele, orando, Deus, eu queria, não queria,
quando a gente ora por uma pessoa, quando a gente busca por uma pessoa por muito tempo, essa pessoa ela também precisa passar por um processo em Deus. Então, às vezes, a gente que está orando, a gente que está buscando, a gente fala o quê? Nossa, mas está demorando muito. Nossa, mas Deus não me responde. Nossa, mas Deus não sei o quê. Só que nesse tempo de oração, o que Deus está fazendo? Está tratando aquela outra pessoa. E às vezes o tratamento a gente nem vê. Que foi o teu caso. Vocês se afastaram muito tempo. Vocês ficaram ali 5 anos meio longe um do outro, né? Era só eu que era namorador? Então, eu acredito que não. Eu acredito que não. E por isso que não teria dado certo. Porque imagina, os dois falar sem vergonha, olha. Dois sem juízo. Os dois sem juízo, os dois não querendo nada com nada, os dois nem aí pra qualquer tipo de relacionamento sério. Se assim acontecer o quê? Ia ficar, igual acontece com muita gente por aí. Ia ficar ali uma coisa de um dia, uma noite, acabou. E a vida que Deus tinha planejado pra vocês não ia construir. Porque olha só, 20 e tantos anos. E depois disso, Deus é tão maravilhoso que tudo foi se encaixando, né, amor? O nosso casamento. Depois eu fiquei 6 ou 7 anos, né, amor? Que eu não engravidava porque os médicos falavam que eu não poderia ter filho. Ovário policístico e endometriose. Então os médicos falaram que eu não podia. Até nisso Deus foi, assim, diminuindo os detalhes, né, amor? No final de ano, a gente estava num culto e o pastor perguntou, o pastor era até um pastor visitante, perguntou se alguém queria orar para aquele ano ser o ano da virada, o ano da colheita, né, no caso. Aí eu fui lá na frente, falei, Senhor, eu quero. Aí ele foi também, tá, oramos, mas nós viemos de uma igreja muito, assim, doutrinada, ensinava muito da Bíblia, mas a gente não tinha muito essa percepção de ouvir o Espírito Santo, sabe? A gente não tinha muito essa percepção. Mas aí eu fui, orei, tá. Um dia, na véspera do meu aniversário, né, amor? Nós fomos na casa dessa tia. Nós fomos na casa dela, pegamos o carro emprestado pro meu sogro e fomos, né? O carro era novo, né, amor? Tinha pouco tempo. Ele parou o carro, nada de ir embora. Ligou, o carro não funcionou. Tentou de novo, o carro não funcionou. Nisso tinha a gente brinca, né? 2 irmãzinhas do coque paradas assim. Conversando do outro lado. Aí uma delas chegou perto do carro, né? E falou assim, se eu falar uma coisa com vocês. Deus mandou falar que esse ano vocês vão, né? Vocês vão ter um filho. Caramba. E que... Para não se preocupar, não vai faltar nada para ele, Deus vai cuidar de tudo. Aí ela falou, eu tinha que falar, senão eu não ia conseguir dormir, né? E a gente nem conhecia, né, amor? Conhecia de vista, mas não tinha intimidade nem nada. Tá, ela acabou de falar, virou as costas. O carro ligou. Uau! Aí saímos dali, aí depois ficamos assim, olhando um pra cara do outro. O carro só não pegou pra vocês ouvirem. Eu falei, e agora? Aí eu falei, agora vou fazer que o pastor da igreja que a gente frequentava, que uma vez ele falou no corpo sobre a questão de revelação, acho que ele falou, não acredite no que tu tem revelação. Quando acontecer, pede direção a Deus. Isso aí. Aí eu tá bom, né? Ele falou, vamos pedir a Deus, vamos falar com Deus. Se for dele, então a gente aceita. Se não for, eu ainda brinquei, né, amor? Eu ainda brinquei. Coisa assim. Eu falei pra moça, não, eu sei, tu já tá aqui. O pastor falou, mas aí, ainda assim. Mas aí você falava que já estava aí por quê? Porque você era desenganada pelos médicos, né? De que você não poderia ter filho. Também, mas no final do ano, quando o pastor fez esse negócio de ser o ano da colheita, eu tomei posse daquilo. Então, na hora que ela falou, eu falei, se brincando, já tá aqui. Ela, não, mas eu tô falando, foi Deus que mandou falar, que você vai ter uma filha esse ano. Caraca. Uau. Né? Aí, 2 dias depois. Tava aí já. Começou. Aí o casal tava passando mal, foi rápido. foi fazer exame. 2 dias depois. Caraca.
Aí descobriu que estava grávida. Então, quando tu falou que já tá aqui, tava bem. Tava mesmo. Mas eu falei assim, na brincadeira, né? Caraca. Vamos dizer assim, não é nem brincadeira, né? Como se fosse Deboche. Deboche. Varou a debochada. Desculpa. Na época, Mas realmente, na época a gente não entendia bem a questão do. A questão da revelação, o Espírito Santo falando, né? a gente não entendia muito. Aí realmente, 2 dias depois. E tudo que ela falou, a gente só começou a comprar fralda para Eric quando ele fez 1 ano de idade. Caraca. Ganhamos berço, ganhamos, né, amor? Pouco, tudo. Ganhamos tudo. E a gravidez foi tranquila? Foi. O que acontece? Antes, né, uma parte que eu não falei, antes de Eric, a gente perdeu um. A gente pensou, então, realmente eu não posso ter filho. Foi Né? aborto espontâneo. Aborto espontâneo. Aí, Imagina o choque. porque os médicos falavam que não podia ter filho. Eu engravidei e logo perdi. Na verdade, eu só soube quando eu perdi, né? Ah, tá. Eu só soube quando eu perdi. Que eu falei, por Deus, o que aconteceu? Aí fui pro hospital, aí a gente falaram isso, que era um aborto espontâneo. Aí veio Eric, ganhamos tudo. Tudo de Eric, graças a Deus. E mais uma vez, Deus honrou. Deus honrou a gente, né? Sem poder ter filho, Deus me deu Eric. Depois de Eric, perdi mais um. Depois de Eric, perdi mais um. Que aí eu tive uma gravidez tubária. Que eu cheguei no hospital porque eu tava sentindo dor. Não sabia que tava grávida também, né, amor? Cheguei lá no hospital e falaram, você vai ter que ficar internada porque você tá grávida e tá nas tropas. Nós vamos ter que tirar amanhã de manhã. Do jeito que eu fui de casa. A gente tava fazendo uma GC de casais, né, amor, em casa. Na época tinha muito mais. Igual uma GC de casais, mas o nome era outro. Eram 5 casais lá em casa e eu era chefe, né? 5 casais lá, nós éramos os dirigentes, né? A gente tá lá que não sei o que, e eu falando, gente, tô com dor, mas não sabia o que era. Aí quando eles foram embora, eu decidi ir no médico, Marcelo, vamos no médico, eu fui. Chegou lá e ele falou, você vai ter que ficar internada, você tá grávida. Nossa. E tá nas trompas. Eu falei, gente, como é que eu vou ficar aqui? E o Eric tinha quanto tempo? Eric tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos. Nossa. 6 anos. Eu fui só para ser consultado, a resumo, eu tive que dormir. Chegou no outro dia, tiraram a minha trompa. Aí mais uma coisa, eu falei, pronto, já não podia ter filho, tive uma trompa só, como é que eu vou ter filho de novo, né? Porque a gente queria ter mais um. E você queria ter mais um. Ela sonhava em ter um casal. Aí depois disso, que 1 ano depois, veio a Agatha. E Deus honrou mais uma vez. Casal. Um casal. E a gravidez dela foi tranquila. A gravidez em si foi, né, amor? Só na hora do parto que ela nasceu de sofrimento fetal. Eu fiquei muito tempo no trabalho de parto. Ela nasceu de sofrimento fetal, não vi. Eu sei que ela nasceu. Ela foi para a incubadora, ficou lá. Aí só fui ver no outro dia. Mas sempre Deus honrando, né? Porque ele fala. O improvável, se eu não podia ter filho, eu tive 2. Né? E ela com uma trompa só. E uma coisa que me chamou a atenção nessa história aí é que tu falou assim, a gente fazia GC de casais. Então, um casal que era improvável começou a cuidar de casais. Como é que foi essa história? Não era GC na época, né? Na época foi o... Não, a igreja era... O pastor que estava na época criou um estudo chamado, acho que era Jeff, se não me engano. Era um livro com várias lições e deixou a gente incumbido de ser motivadores do grupo. Então, a maioria... Que hoje seriam os líderes, né? Aí o pessoal resolveu deixar para se reunir. Geralmente tinha assim uma semana na casa de cada um. Mas por fim decidiram ficar lá em casa mesmo. E, embora a casa seja pequenininha, o pessoal se sentia à vontade. Chegante, né? E ficou lá. Será por quê? Mais fácil, mais próximo para todo mundo. Mais conveniente. Vamos dizer que era a presença do Senhor que estava na casa. Mais por aí, mais por aí. Mas aí, graças a Deus, ficam lá, o grupo
foi muito bem. Foi um aprendizado muito grande, tanto para a gente quanto para eles. Eu estudando todo o livro, as lições, a gente motivava eles. Armando um dia para poder sair para passear, para lanchar fora com a família. E teve um dia A gente colocamos ia para assistir um colocando filme. algumas atividades no livro, sabe? Uhum. Essa semana dá para fazer. Vamos encaixar a De acordo com família o aqui. assunto, Aí encaixar com a família. Vamos levar as crianças para. Vamos encaixar. Era só para o casal. Mas como todos tinham filhos, só senti que não tinha, né? É. Vamos colocar os nossos filhos também para eles, né, sentirem o que a gente está sentindo, passar para eles. Aí teve dia de passeio, né? Um dia com passeio com as crianças. Fazer um lanche fora com a família. Vamos passear um pouquinho. Aí teve uma vez que era para noite romântica, para falar sobre o casal, colocar uma músicazinha de fundo lá. Uma vez para falar Temos sobre um ambiente. a função dos pais, da família. Colocamos para assistir o filme Corajosos. Corajosos. Nossa, esse filme é maravilhoso. Aí aí colocamos para assistir lá. A gente ia incrementando alguma coisinha, inventava as dinâmicas na hora. Maneiro. E desses casais, assim, ou até de outros, tiveram outros além desses 5? Não. Que vocês cuidaram? Não, a gente cuidou. Não, no caso, não, no grupo de grupo, tipo sabe? GC, coisa, só teve esse mesmo na época da igreja. Devia ter uns 10 mil, Uhum. mas aí depois não teve mais esse estudo. A gente só cuidou de um casal por algum tempo. Bom tempo. Porque o que acontece? Depois desse estudo, aí nós fomos para um retiro de casais, que teve da igreja. Aí depois, quando nós fizemos 10 anos de casado, nós fomos sorteados, fomos pro Gift. Maneiro. No Gift conhecemos um casal que ficou com a gente lá um ano depois, Que se tornou nossos líderes. se tornou nossos líderes que deram Casados para Sempre pra gente. Aí através do Casados para Sempre, como a Vanessa postava às vezes no Facebook lá, negócio de casados e tal, um casal amigo nosso, a menina até que fala, a gente fala que me adotou como pai. Ela estava casada vamos dizer assim, pouco tempo com um rapaz, e procuraram a gente para aconselhar, para conversar, tivemos que fazer um acompanhamento com eles. E Deus depois foi abrindo a porta de aconselhar um, aconselhar outro. Deus sempre foi abrindo a porta, dando as oportunidades. E esse era um desejo que tinha no coração de vocês antes? De cuidar de casais, de cuidar de pessoas? Ou Deus só foi gerando conforme foi passando? Deus foi gerando. Porque a gente jamais ia pensar que a gente ia estar ajudando, cuidar de casais, orientando. Logo um casal improvável? Mas é assim que ele faz, assim né? É assim que eles trabalham. É assim que ele faz. Ele pega os que não são pra confundir aqueles que são. Ninguém acreditava, né? Nossas famílias acreditavam nas pessoas, né? E até hoje vocês fazem isso, né? De aconselhar, de estar junto, de cuidar de casais. De vez em quando Deus coloca alguém no nosso caminho. Às vezes no meu trabalho, um colega. Ela, de vez em quando, algumas mulheres que são, como eu costumo falar, as mulheres se abrem mais do que os homens. Sim. Então, às vezes, algumas mulheres procuram ela e conversam, contam a situação. Aí, infelizmente, eu não posso meter porque é questão delas. Porque geralmente o homem se fecha, se faz daquelas, estou bem, não preciso de ajuda, eu vou me virar. São poucos. São poucos que procuram. Ou que aceitam, né, o conselho. Porque às vezes a mulher também procura, a mulher vai atrás, mas aí o marido fica naquela resistência. Já tive sorte de alguns me procurarem conselho que eu fiquei assim, caraca, então isso pra mim. Uma vez eu estava no trabalho, na reunião lá no trabalho, aí no intervalo que a gente ia sair com o ônibus para dar uma volta com os motoristas e tudo, né? Aí os caras conversando, daqui a pouco um rapaz virou assim. Aí, não, fala com o Marcelo. Marcelo, às vezes eu tava ali com ele, tava conversando com ele, ele é cabeça nisso daí. O que foi? Aí o rapaz chegou e veio falar que estava com problema no casamento dele. Caraca. Tava prestes a se separar. Nossa. Aí eu falei, na época eu tinha feito casados. Aí ele falou que ele, ele fala, me ajuda, ele falou, eu não posso te dar minha opinião.
vai ter que aceitar a opinião, eu só posso te falar o que está na Bíblia. E na Bíblia... Aí tu bateu um pouquinho, né? Ele falou, não, tudo bem, o que tu fala? Você conversar com ele, rapaz. Deus te põe como sacerdote. Você tem que ter, tomar parte disso daí. Aí começou a contar a situação dele, aí comecei a orientar ele em questão de conversar com a esposa, conversar com a filha sobre o problema. Se ele não quisesse conversar diretamente com a filha, conversa com a esposa, ela conversar com a filha, orientar e tudo, fica conversando, a postura que ele tem que ter e tal. Ó, nós fomos longe. Daí ele tais até em Venda Nova e voltamos Conversando. e conversando. Caramba! Aí, por final, depois nós de ir embora, eu falei, ó, a única coisa que eu posso falar para você agora, eu acho que pelo jeito você não é de nenhuma igreja, mas faz o seguinte, entra no seu carro, ou agora, quando chegar perto da sua casa, ora, conversa com Deus, da tua maneira. Do jeito que tu achar, conversa com Deus, pede ajuda a ele para te dar as palavras certas e preparar o coração da sua esposa, da sua filha, para poder aceitar a conversa. E não adianta você chegar assim no peito que ele pede a Deus que ele vai te ajudar. Ele foi, graças a Deus, alguns anos depois, eu olhando no Facebook, estava com a esposa. Glória a Deus. E Deus devagarzinho coloca um na frente para poder, com um problema, a gente entra conversando, tentando aconselhar. O Vanessa, de vez em quando aparece alguém também. Pessoas que a gente ainda brinca assim, gente, mas essa pessoa é tão mais velha, né? Que na minha opinião, você tão novinha. Mas eu acho assim que eles sentem, né, a presença de Deus, sabe? Sim. Que a gente é evangélico, tá no E eu caminho acho certo. que- Sente a seriedade do casamento. É isso aí. E vocês passam a seriedade, então a pessoa sente confiança. E eu, se for conversar com vocês, eu sinto confiança em vocês e conversar É sobre isso. casamento. A gente sente a seriedade que vocês têm, o cuidado que vocês têm um pelo outro, pelas crianças. Tem pouco tempo eu fui pro Marcelo. Uma pessoa que eu nem imaginava veio conversar comigo e falou que tava com problema. Uma moça bem, né, mais velha, conhecida, um marido bem sucedido, né? Ela veio falar comigo, eu falei, Marcelo, não acredito que ela veio falar isso comigo. E Marcelo, Vanessa, é uma oportunidade, ela não é evangélica. É uma oportunidade, isso aqui. Aí eu fui lá, conversei com ela, e no outro dia ela, será que você pode sair comigo? Não. Será que você pode sair comigo? Você toma conta do meu filho por algumas horas, porque a gente está passando por um problema. E eu falei com meu marido, depois da nossa conversa, falei com meu marido que ele vai ter que fazer uma terapia, vai ter que ir para o psicólogo, que não sei o quê, senão o casamento não vai passar e não vai para frente. Eu falei, tudo bem, fiquei aqui com ela, a gente conversou. Né? Eu falei, gente, Deus é maravilhoso, porque são coisas que esses dias, de vez em quando, gente, parece demais para mim o Uber, né, amor? Eu nunca vi tanto Uber se abrir para mim numa coisa. Hoje ele não sabe, mas hoje eu até levei um susto com o Uber, né? Eu entrei no Uber, aí eu, Agatha e Eric, a gente estava conversando com a que daqui a pouco o Uber olha para trás e fala assim, e aí, Marcelo, tá trabalhando hoje? Aí olha essa pra frente e eu falo, meu Deus. Aí olha, eu falei, de vez em quando isso acontece. Ou eu entro no Uber, ou entro em algum lugar, alguém me pede conselho, ou pergunta pro Marcelo. E Marcelo também? Marcelo tá firme? Eu falo, gente, meu Deus, toda a cidade conhece Marcelo. E todo mundo, assim, não vou dizer todas as pessoas, mas muitas pessoas vêm que te conseguem. Muitas pessoas. Aquele Uber que você pegou, que ele se abriu para você, Teve um situação Uber. dele difícil. Nossa, teve um que serviu pra mim que eu fiquei assim, bem chorando. Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas eu sei que foi Deus, depois, né, conversando. Eu ainda falei para Marcelo Stella, ó, eu coloquei ele no meu Instagram, comecei a orar por ele, e teve um dia que ele mandou para mim, tá orando, né? Porque tá acontecendo cada coisa que eu não tô entendendo. Eu falei, não, continuo orando por você, continuo orando pela sua família. Então, lá, né? Pedir oração, a gente tá orando. Amém. Né? Se é pra fazer, a gente tá fazendo. E é Nosso isso. ID é esse. E às vezes não precisa de um holofote. Não precisa de palco, não precisa de microfone. Hoje a gente está aqui porque a intenção desse podcast é trazer
as pessoas da igreja de uma forma diferente. Porque a gente olha para vocês, a gente mostra, a gente vê vocês como casal, mas a gente não conhece a história por trás desse casal. Porque na Bíblia fala que a gente tem que ser uma carta aberta, né? Então a gente olha para vocês hoje, a gente vê um casal que é muito provável, um casal bem sucedido em Deus, um casal que mostra, que dá pra gente confiança, que mostra pra gente que um relacionamento dá certo, que mostra pra gente que quer ser uma família. Só que a gente não sabe o que aconteceu com esse casal para ele chegar até aqui. E agora, conhecendo a história de vocês, a gente vê o quanto Deus é lindo, o quanto que ele trabalha, o quanto que ele é maravilhoso. E é isso, acho que as pessoas elas buscam vocês porque elas veem em vocês uma carta aberta. Elas veem em vocês um exemplo. Porque mais do que pregar com o microfone, mais do que estar no altar, eu tenho que ser exemplo daquilo que eu vivo. E vocês são um exemplo, né? Então acho que Eu é acho isso. que a gente estava até conversando ontem, eu falei, olha que esse tempo todo de evangelho, e Deus ainda surpreende, porque a gente estava conversando ontem, meu Deus, o que Deus fez com a gente, com a nossa família no EIC, né? Ah. Falando, Eu tenho. eu não Que Deus fez com acredito. todo mundo naquele Eu não mês. acredito que Deus ainda poderia nos surpreender do jeito que ele surpreende. Claro que a gente sabe que Deus surpreende. Mas, gente, eu falei, meu Deus, parece que eu me converti. Não é que, gente. Eu me converti agora. Ele não me O segundo encontro com Deus, Foi ali, porque eu falei, meu Deus, eu nunca tinha sentido. E foi o primeiro retiro dele. De todos esses anos de Mais de evangelho. 20 anos de evangelho, nunca fui a nenhum retiro. Só um que foi de casais, né? Só um retiro de Casais, casais, né? Há 12, 13 anos atrás. É. Mas foi uma surpresa, ó. Fiquei A gente surpreendente. se sente assim, a gente, até hoje, né? A gente sente assim, vai falar alguma coisa que, meu Deus, tá arrepiado Arrepia. até hoje, de tudo que a gente viveu lá. Aquilo lá foi absurdo mesmo. Caraca. Então, já que vocês Sobrenatural. viveram muitas coisas, conta pra gente um pouquinho do sobrenatural que aconteceu lá. E lá, Uma coisa só, que tudo não pode. Mas assim, o que mais marcou. Vanessa, acho que eu participei de um dos momentos que mais marcou, né? e esse foi o mais maravilhoso. Mas e você, Marcelo? Qual foi? Não fala que foi ficar na cozinha. Não, Também. Não fale que foi descascar. Não, lá foi surpreendente porque a amizade que foi criada ali. O grupo está na cozinha. Com foi pessoas que maravilhoso. se viam, mas não se Nossa. conheciam. Nossa, foi maravilhoso. A gente, Deus ali, nesse vínculo de amizade que criou ali. Mas os momentos que eu pude participar, lá assistindo as meditações, os cultos lá, olha, aqueles garotos, aquelas meninas, se derramando, se entregando daquela maneira, ó, é de chorar. Foi maravilhoso. Foi. Eles se entregando de tal maneira que tem gente que fala assim, vai pra retiro pra ficar brincando, pra passear. Nossa, eles não têm noção do que foi isso daqui. Quem acha que vai pra retiro pra passear, porque eu nunca fui pro Wake. A magia de Deus ali foi absurda, né? Nossa. Foi. Rapaz, foi o meu segundo, né, aqui pela igreja, trabalhando. E vou te falar, Foi. foi absurdo, foi diferente. Porque é uma coisa que eu costumo sempre falar para todo mundo, para deixar bem claro que, como nós ficamos 20 anos dentro de uma outra igreja, outra denominação, estamos aqui há 1 ano e meio aproximadamente. 1 ano e meio, 1 ano e meio. Mas eu jamais vou levantar para falar mal da outra igreja. Tenho muito a agradecer por todo aprendizado, todo ensinamento que tive na outra igreja. Foi maravilhoso. E foi o Sou tempo muito necessário, né? Foi um tempo necessário de aprendizado, amadurecimento. Mas nesse 1 ano e pouco a gente já está aqui. A gente está tendo um vivenciamento diferente. A gente começou a sentir o Espírito Santo, realmente. Porque agora, sim, tem coisa que eu falo assim, meu Deus, é totalmente sobrenatural. A nossa vivência com o Espírito Santo hoje em dia é totalmente diferente, né, amor? Mudou muito a nossa visão, né?
do mundo espiritual. A gente brincando, antigamente a gente só ouvia Deus ouvir falar. Hoje anda lado a lado, coladinho. Hoje o céu tá baixinho. O céu tá baixinho, exatamente. E a gente vive isso aqui, né? Vive isso em cada culto, vive isso até nos cultos mais simples. Mais um culto normal de quinta-feira. A gente vem pro culto, quando vê o céu desce, Deus fala, Deus usa, e assim... E é uma coisa que, no meu caso, eu fico muito assim impactada, é que a gente sabe que Deus faz milagre, né? Mas, meu Deus, quanto, né? A gente tem visto Deus fazendo milagres aqui, Sim. Que é uma coisa assim. Aí eu até falei com o Marcelo hoje, assim, marquei um médico essa semana que vem. Quarta-feira que vem eu tenho um médico. Eu falei pra ele, agora eu vou lá, que o pastor falou, a gente não pode fazer nada sem orientação médica. Mas agora eu vou tirar um raio-x para ter a prova de que Deus me curou naquele Porque quando foi assim que eu cheguei aqui. A gente não conhecia muito. Aí eu brinco até com a Patrícia, que o pastor Didi foi fazer uma oração. Aí eu fui orar e falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Assim, aí a tia Lúcia, só ora, só recebe. Aí eu falei, Senhor, só faz, né? Eu creio, porque eu não sabia, né? A gente só ouvia, né? Só conhecia Deus, já ouvi falar. A gente não tinha tirando assim a minha gravidez, essas coisas assim, eu não tinha sentido, vamos dizer, Deus me curar mesmo, assim. Aí o pastor orou, aí eu falei, agora eu fui curado. Uma coisa diferente aconteceu aqui, Senhor. Aí eu fui marcar o médico ontem. Eu vou marcar um médico de homem pra você. Eu falei, pode marcar, estou curado, mas pode marcar. Agora o pastor fala que você tem que ter a prova, agora eu vou provar. E vai dar um testemunho, vai chegar lá na frente, que tá aqui, ó. A prova. Cintia, hoje não consegui nem levantar o braço direito. Mais uma. Porque que eu até brinquei com o pastor Jordão uma vez, nem sabia que Deus curava essas coisas. Para mim, Deus curava o quê? Câncer, AIDS, alguma coisa assim. Mas Deus curar coisas assim que a gente acha, né? Que é bobeira. Eu lembro de uma vez que ele falou lá da frente de um exame, não foi? Isso, da endometriose. E naquele dia que ele falou, eu ainda brinquei, gente, Deus tem coisa tão mais importante pra fazer. Aí lá falando, Deus tá falando isso, eu quietinha também. Vou confirmar, Deus tá falando que é assim, eu tô quietinha também. De repente começou a subir um negócio assim na minha perna, eu falei, Senhor, eu não acredito que é comigo. Porque ele deu muitos detalhes, ninguém sabia, nem Marcelo sabia do que eu tinha feito o exame naquele dia. Nesse mesmo dia, eu estava trabalhando. A gente tinha conversado ainda, né? Aí depois, o pastor falando, eu vou ter que ir lá na frente. Aí eu fui, cheio de vergonha, né? Aí eu fui, o pastor orou, e eu tomei tanto posse daquilo, que daquele dia em diante eu nunca mais tomei remédio, né? E nunca mais senti nada. Glória a Deus. E eu tomava remédio controlado, né, amor? Controlado. Deus faz, né? Deus cura. E aqui a gente tem visto muito isso. Eu falo, Deus aqui é isso. É outro nível. É mais um testemunho. Mais um testemunho. Da glória. Rapaz, é muito milagre. Deus faz muita coisa. Isso, né? porque eles falaram que eles são o quê? Um casal improvável, não foi? Ah, tá. E o agente de Deus fazendo aí, ó. Mas ontem até no GC de casar eu estava comentando que Deus escolhe os improváveis, na verdade. É isso, ele escolhe os que não são para confundir aqueles que são. Porque até se tem o exemplo dos discípulos, né? Que a maioria dos discípulos, tirando Paulo, Mateus e Lucas, que tinham estudo, os outros não tinham estudo, não tinham conhecimento. Então por que Jesus escolheu eles? Mas mesmo assim, Mateus ele não tinha estudo, mas ele era coletor de impostos. Não, então, tirando Mateus. Ele tinha certo estudo, conhecimento. Mas ele também era meio que recriminado por certa coisa. Né? Então ele não era perfeito. Não era. Escolheu um monte de improváveis. Na verdade, todos eram improváveis. Todos que ele pegou eram improváveis. Paulo, que era perseguidor. Mesmo tendo estudo, eles eram improváveis. A pessoa não é capacitada assim, de estudo, né? Exatamente.
Porque todos eles tinham uma pedra no calo, né? Todos eles tinham um problema, todos eles tinham um defeito ali que quem olhava de fora falava que esse Jesus é louco. Esse Jesus tá fazendo o que com esses caras aí? Só catando um nego doido. Não é? E é isso que faz com a gente. Gente, a gente não merece. A gente é salvo pela graça. A gente não é salvo por merecimento. A gente não mereceu ser salvo. A gente não merece até hoje. Eu tenho tantos anos de igreja. Não merece. Você peca mesmo assim. Eu sou da igreja há 30 anos. Mas você é pecador. Se tu falar que não pecou, você já tá pecando. Se não fosse a graça... Exatamente. O que seria de nós se não fosse a graça? Né? E assim, a gente sempre pede pra quem vem falar com quem tá em casa. Porque mais do que uma conversa aqui, esse podcast, o intuito dele é também abençoar quem tá nos ouvindo e levar algum tipo de ensinamento para essa pessoa. Eu sei que tudo que vocês falaram aqui mostra e prova o quanto Deus trabalha e o quanto Deus tem planos, mesmo que a gente ache que não tem. O quanto Deus ele age ali com processos até chegar na promessa. Mesmo que a gente ache que não existe. Não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando. Então, quem está em casa hoje, quem está conversando, quem está ouvindo a gente hoje, o que vocês levam para ele como esse ensinamento? Tanto pessoal, cada um, o encontro que teve com Deus, a vida que levou com Deus, a vida que levou fora da igreja, o que aprendeu com isso, como no casamento de vocês. Quem está hoje casado, quem vai casar, quem hoje está passando por algum tipo de problema. Então, assim, são coisas diferentes que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. E aí? Quem começa? Primeiras damas. Então, não desista. Nunca desista. Porque, é o que eu digo, eu fui lá, tentei. E é uma coisa que eu falo sempre, gente, pelo amor de Deus, adolescente, não vai pela onda dos outros. É isso. Porque às vezes, é o que eu falo, às vezes eu fui e consegui voltar sem consequência. Tive algumas consequências, mas eu fui resgatada. É isso. E é uma coisa que muitos adolescentes, quando saem da igreja, falam, não, só vou voltar para a igreja se alguém vier me buscar. Não vai nessa, gente. Porque é muito difícil você conseguir voltar. É muito difícil você conseguir voltar. Porque, infelizmente, o mundo oferece bastante coisa. Mas Deus tem algo muito melhor. Com certeza. Surpreendente para dar pra gente e que faz coisas que a gente não merece. É isso. Não merece. Mas uma coisa que eu falo, não tenta conhecer as coisas do mundo, porque não vale a pena. Não vale a pena. Deus tem algo sempre melhor. Sempre melhor pra gente. É um prazer que não vale a pena. Não vale a pena. É momentâneo, né? Você vai lá e mesmo assim, tem muitas pessoas que estão lá, se dizem felizes, mas olha as coisas que estão acontecendo com bastante. Depressão, ansiedade, suicídio, que infelizmente está tendo muito suicídio entre adolescentes. Porque eles se fantasiam, né? Acham que as coisas lá do mundo são legais. Não compensa, não vale a pena. E você, Marcelo? Podemos dizer assim, plagiar um pouquinho a frase do pastor do Sim. Porque as pessoas falam que nós somos loucos por Jesus. Nós temos que sim. Tem gente que vai falar assim, tu é crente, tu é maluco. Mas fala. Tem gente que às vezes fala assim, tem mais que fala assim, vocês quase não vão na igreja. Aí hoje em dia, de repente, já fala assim, você agora não sai da igreja. Essa semana me falaram assim, nossa, desse jeito você vai virar santa. Falaram pra mim. Nossa. Primeiro que santo não existe, né? É claro que mas se a gente não tá na igreja, a gente tá. Se a gente tá na igreja... Mas a gente nunca vai agradar todo mundo. Sempre vão olhar pra gente que não é melhor que dentro da igreja? Com certeza. Muito melhor. Se eu pudesse, estava pedindo ainda pra mim. Não, a gente tá quase. Tá quase, A gente tá quase. Aí, segunda. O único dia da semana que a gente não tem é terça-feira. Sexta. E terça e sexta. Só sexta. Terça a gente não vem porque a gente sem vergonha. Que terça é verdade. Não é que ser vergonha, vocês querem ter um tempinho com vocês. Então, pra vocês. Essa semana, por exemplo, eu só vou ficar em casa. Hoje que dia? Hoje é quarta?
Só fiquei em casa ontem. Só ontem. Não tenho mais dia pra ficar em casa. Mas a gente faz com prazer, né? Igual tem época que a gente pega cultos, né? Que exemplo. Segunda, terça, na quarta, aí na quinta, e engata na sexta, e sábado aí o pessoal tem convite pra ir em outra igreja, a gente vai também, e no domingo a gente não Na marca semana da nada, não. conferência, lembra? Semana da Na conferência. semana da conferência ficou uma semana dentro da igreja. Direto ali. Direto. Aí na segunda e na terça, acabou a conferência, só que tem uma conferência em outra igreja. Aí a gente foi, Pô, pra outra vambora. igreja. Engatamos direto. É maravilhoso estar na presença. As pessoas hoje vão falar, vocês são malucos, nós estamos dentro de igreja, que não sei o quê, que Deus isso, Deus aquilo. Então, ó, se fosse ruim, a gente não estaria aqui. Exatamente. É verdade. Então, a gente gostaria que as pessoas viessem para As cá pessoas para sentissem. experimentar o que a gente Saber está o que é isso. sentindo. Porque é maravilhoso. É. Uma vez que a pessoa entra pelaquela porta disposta a sentir, ela sente. Sim. Se ela entrar disposta a sentir, ela sente. Porque é aquilo que a gente falou lá no início. O Espírito Santo, ele é educado. Ele só entra se tu deixar. Então, quando você entra, seja aqui, seja qualquer outra igreja, quando você entra disposto a sentir, entra e já fala, Deus, eu quero sentir aquilo que aquele povo crente doido fala que sente. Ele vai fazer, gente. Ele vai tocar, tu vai sentir, ele vai querer sair de lá nunca mais. É assim mesmo. Essa semana eu até falei a frase com um amigo meu, assim, sabe qual é o problema? As pessoas querem o resultado É isso. do problema, eles não querem o processo. Uhum. Eles não querem a luta para conquistar as coisas. Ah, hoje tu fala com uma paz, com uma tranquilidade. Mas não foi fácil a caminhada. É isso. É isso aí. As pessoas não querem se sacrificar, eles querem tudo pronto. E não é assim. A gente chega aqui hoje tem um casamento assim, poxa, nós passamos por dificuldades em vários sentidos. Nós lutamos, perseveramos, confiamos em Deus, sempre confiando, para poder chegar hoje, estar aqui, ó, estar nessa paz, nessa tranquilidade. Mas as pessoas não, acho que, não, vou lá na igreja, era para pedir a Deus isso, para resolver meu problema. E faz uma criança mimada, quando Deus não dá. Se você quer, você tem que estar ali, tem que estar junto. É no com tempo ele. delas, né? Não quer no tempo de Deus. E tudo na vida é o que você falou, é um propósito, é um processo. Eu quero ser curado, você vem para a igreja. Tá, beleza, você pode ser curado, Deus vai fazer. Mas você precisa de um processo. É isso aí. Ah, tem gente que é curada no primeiro dia que chega na igreja, mas Deus quer continuar um processo na sua vida. Aí a pessoa é curada e sai da igreja. Aí, recebe o que vai aí pedir, Deus vai. não continua o processo que tem na vida daquela pessoa, né? Eu já vi casos de pessoas que foram curadas, saiu da igreja, nunca mais voltou na igreja. Depois voltou. É isso. Eu já vi. Aí a pessoa voltou para a igreja, aí foi curada, aí sim, a pessoa seguiu, aí Deus fez um processo na vida da pessoa, aí a pessoa está firme até hoje. E muitas vezes Deus não dá a cura porque sabe que se der a pessoa sai. É isso aí. Exatamente. Porque aí senão a Muitas pessoa fica vezes aquela é entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. A pessoa não firma. A gente tem até um exemplo na Bíblia também sobre isso, que quando Deus curou aqueles 10 leprosos, né? Só um voltou. Isso. Só um voltou. É isso. Precisou receber a cura, agora Tchau. vai embora. Não quero mais saber de Jesus, não. Já estou curado. Então, não é isso que Jesus quer. Não. Ele quer que a pessoa volte. Permaneça com ele. Se corrija. É difícil. Todo processo é difícil. É. No perdão é difícil. A busca é difícil. Muitas vezes a gente larga o trabalho cansado, teve um dia pesado. Não, vou para a igreja. Sim. É difícil de largar um vício? Independente de qual seja o vício. Todo vício é difícil. Sim. Só sabe quem está passando pelo vício. Mas se você não se esforçar, você não vai conseguir. Tem que tentar, tem que correr Vem atrás. com o vício que Deus te convence, depois Vem com vício, chega aqui, entrega, Senhor, eu quero parar com esse vício, eu quero parar de fazer isso. Então vem cá, busca. Vem o primeiro dia, segundo, terceiro, e deixa Deus trabalhar o coração. Contando o testemunho de uma outra pessoa também, que tem até o podcast dela aqui, quem não viu, segue lá, são um dos primeiros podcasts, que é o Diego, né, que ele é líder dos jovens hoje. Ele veio para a igreja porque a esposa dele perseverou, a esposa dele buscou por ele e tal. Ele era viciado, ele bebia, ele fumava, ele fazia tudo. E quando ele veio para a igreja, aceitou Jesus, mas continuou fumando. Porque era um vício que ele tinha.
E aí, depois de alguns anos na igreja, que ele realmente teve ali, largou o vício do cigarro e ele teve um encontro ali com Deus e foi transformado. E hoje, ele é usado por Deus para transformar jovens, para mudar jovens. Ele é um dos líderes dos jovens aqui da igreja. E assim, como Deus faz? Aí muitas das vezes a gente fala assim, eu não vou porque eu sou viciado nisso, naquilo. Não. Vem da forma que você tá e Deus ele vai trabalhar em você, ele vai fazer a obra em você, né? A questão é venha como está, não é permaneça como está. Exatamente isso. E as pessoas usam essa desculpa. Não, vou me consertar primeiro. Isso é desculpa para não vir. Exatamente. Ninguém vai vir, então. Se fosse consertar para vir... Ninguém, não é, a gente não consegue as coisas pela força do braço. Se for assim, Jesus veio para quê? Exatamente. A gente tem que vir, confiar, entregar na mão dele e seguir a caminhada. Isso. É isso. Que lindo. Que história linda, gente. Eu já admirava vocês, agora mais ainda. Obrigado. Gente, obrigado, tá? Por ter aceitado o convite, ter abrido o coração pra gente, a história da vida de vocês. É maravilhoso ver o agir de Deus. Exatamente. Ver como ele trabalhou firme na vida de vocês, como vocês também tiveram a mente aberta para entender, tiveram discernimento para entender o que Deus tem na vida de vocês e que ainda tem para fazer, né? Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para vocês. Muita coisa, muita. Deus tem muita coisa ainda para ensinar, vocês têm muita coisa para passar. Muitos jovens não, muitos casais que vocês vão tratar ainda. Eu tenho certeza que o ministério de vocês é enorme e só está começando. Com certeza. É isso. Tem alguma coisa para falar? Não, acho que vocês já conseguiram falar tudo. A única coisa que eu quero pedir é que quem está em casa compartilhe esse vídeo. Porque, com certeza, através da história deles, outros casais vão ser transformados, outros jovens vão entender aonde deve ou não pisar. Através de tudo que eles viveram, eles vão ser transformados e não precisar viver a mesma coisa. Porque quem é inteligente é isso. Quem é inteligente olha o erro do outro e aprende com o erro do outro para não precisar errar. Então, compartilha esse vídeo, manda para quem você acha que precisa, 2, 3 amigos. Conta pra gente aqui embaixo qual foi a parte desse podcast que mais te impactou, que mais te tocou. E conta pra gente também um pouquinho dessa história. A gente quer te conhecer também. E é isso. Vocês querem deixar mais algum recado para quem está em casa? Nós queremos agradecer pelo convite, obrigado. Obrigado por nos receber nessa casa de braços abertos. Casa do Pai. Uma família grande, muitos irmãos. Muitos irmãos. É isso então, gente. Fica aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado novamente. Obrigado a vocês. Galera, até o próximo. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.